No Brasil, em média, 1.043 adolescentes se tornam mães por dia. Muitas das vezes sem planejamento e estrutura para criar uma criança. Diversos fatores contribuem para a gravidez na adolescência e muito se debate sobre como controlar o grande número de ocorrência devido aos inúmeros riscos, tanto para a mãe quanto para o filho. Mas, em meio a tantos debates, o depois é esquecido. O que acontece quando a gestação na adolescência se torna a maternidade na adolescência? Para dividir sua experiência própria de gravidez aos 16 anos, trouxemos uma convidada muito especial, que além de atriz, cantora renomada, é, aos 48 anos, mãe de Bruna, de 30 anos. Emanuele Araújo! Minha amiga querida, eu amo. Seja bem-vinda! Já trabalhei muito com ela, eu sou amiga dela que nem... Eu já tô com ciúmes. Não fica, porque isso aí foi antes. Obrigada por você estar aqui falando de maternidade. Sim. Como a gente já falou disso na vida, né, Emanuele? A gente fala muito disso, porque quando a gente se encontra e a gente quer saber, que você compartilhe com a gente como é que foi isso desde o começo, como é engravidar aos 16 anos, que deve ser uma loucura do tamanho do mundo. Sim. E depois, o que isso impactou na sua vida, na sua cabeça, psicologicamente. No estudo. No estudo, os seus pais estavam do teu lado, você teve apoio, quem te ajudou? Conta tudo pra gente, desde o comecinho. Sim, eu estava ouvindo vocês nessa introdução tão importante aqui. Primeiro, que bom vocês terem esse programa, né, para falar sobre maternidade de uma forma real. Acho que a gente está nesse momento, né, falando disso de um jeito tão bacana. Imagina para mim, que fui mãe no século passado, né? Pensa! Eu fui mãe há 30 anos atrás e hoje, quando eu vejo as minhas amigas parindo, minhas irmãs que estão grávidas, tá sendo tão importante para mim, assim, ver, descobrir e até saber coisas que eu passei e eu não sabia. Com outros olhos, né? Puerpério. Menina, eu tava lá sabendo o que era puerpério quando eu pari Nunca Bruna. ouviu essa palavra. Então, bom, claro que foi um susto. Não foi uma gravidez planejada, eu tinha 16 anos, era um namoro que eu tinha de 2 anos, um namoro firme, que nem que a gente diz no Nordeste. Mas foi uma coisa super, um susto tremendo, eu tinha 16 anos. Quando você tomava pílula? Eu tinha começado a tomar pílula, eu tinha ido numa ginecologista, não tinha conversado com os meus pais, eu tinha ido numa ginecologista, tinha começado... Eram outros tempos, né, mamãe? E eu acho que também, não que meus pais não fossem acessíveis a isso. Eu já era artista, eu já estava furando muitas barreiras na minha família, né? Eu sou de uma família de classe média, de uma professora e um comerciante. Baianos. Meu pai é sertanejo, entendeu? A minha mãe é uma professora, uma intelectual, que tem uma cabeça... Nasceu no mesmo dia que você, 23 de dezembro. Uma capricorniana maravilhosa, que tem uma cabeça mais aberta, mas eu já estava ali furando muita coisa, de querer ser atriz, de trabalhando no teatro, de já fazendo show, ficando até tarde. E então, aquela coisa assim, você achou que era melhor se calar? Eu falei, eu acho que é melhor resolver meu babadinho por aqui, já tem muita informação pro pessoal. Sim, não, eu acho que a família era aquela coisa assim, tá, mas além disso, qual que vai ser a sua profissão? Exatamente. Né? Qual faculdade você vai fazer? É uma loucura aí. Fui no médico, tentei me cuidar, só que aí, gente, sinceramente, aconteceu uma coisa que eu acho que é importante a gente falar sobre isso, né? Acho que hoje, com a internet, com essas informações maiores, com programas como o de vocês, essas informações estão chegando para todos, né? Mas eu não tomei direito, não tomei de não sei de que forma e me descobri grávida. Foi um imenso susto e por vários aspectos, até porque também eu já estava com uma carreira profissional e as coisas estavam indo muito bem nesse momento. Eu já estava cantando e, claro, tinha 16 anos, mas já estava tendo um cenário assim de que teria uma carreira. Estava apontado já, sobre isso. Nossa, já muito madura para a idade também, né? Mas aí aconteceu uma coisa que hoje, por exemplo, eu pensaria diferente, né? Eu achei que acabou. Acabou, gente, acabou. Você pensou, né? Pensei, vai ser mãe, acabou, não vou mais ser artista. Em nenhum momento você pensou... Em abortar? Em abortar. Isso é uma coisa que eu queria falar até assim, sem romantizar. Porque eu acho que, de qualquer forma, mesmo sendo de uma família que não tinha grana, não era uma família abastada, mas eu tinha o privilégio, né, de ter uma família, de ter pais próximos, estruturados. Né, estruturados. E o pai da Bruna foi um super parceiro nesse momento, a gente tinha uma relação.
E talvez por isso, e por eu também, e aí é uma coisa minha, eu acho que hoje também é muito importante a gente ter a liberdade de falar que a maternidade, a gente não conecta com ela, não são todas as pessoas que conectam rapidamente. Eu faço esse preâmbulo porque aconteceu comigo. Sim. Eu tive uma conexão imediata. Inclusive, meu primeiro exame foi uma ultrassom. E eu me lembro que porque o tio do pai da Bubu tinha uma clínica de ultrassom, então foi a forma que a gente achou mais rápida. A menstruação já estava atrasada há uns 2 meses, eu achei que não era. Ah, você nem fez o teste? Você nem fez o teste? Não, eu descobri numa ultrassom. Que loucura. Que era a Bubu que já estava ali. E já tinha o coração. E a gente, dois adolescentes, eu com 16, ele com 19, a gente saiu da clínica e a gente foi para uma loja de roupinha de bebê. Imediatamente, vocês nem pensaram Eu na fiquei possibilidade. muito conectada com isso. Foi uma coisa assim... Confesso que para mim foi novo. Porque eu já era assim muito politizada, tinha uma cabeça... Pra frente. Feminista, né? Sem saber nem o que era feminismo ainda, né? Mas eu sempre tive uma cabeça que minha família considerava rebelde. Hoje eu acho que é simplesmente o normal que devemos ser. Mas foi uma coisa minha. Foi algo muito particular do meu momento. Porém, mesmo com essa conexão muito forte com o bebê, que me fez tomar uma atitude muito rápida de querer ter, foi muito difícil. Porque aí veio contar para todo mundo. E aí veio lidar com todas as questões. A minha mãe foi uma maravilhosa. E eu até me surpreendi. Porque minha mãe é uma mulher que tem uma cabeça muito legal. E ela foi aquela que me apoiou totalmente. Te acolheu total. Me acolheu total. Meu pai foi muito difícil para ele. Você contou primeiro para sua mãe? Meu pai está no outro plano, o amor da minha vida, o homem que me ensinou a cantar, né? Um sertanejo violeiro, o cara que dividiu uma vida muito fortemente comigo, e eu era a filhinha do papai, né? Então, para meu pai foi muito duro. Imagino. Inclusive, ele ficou uns meses afastado, assim, sem conseguir lidar com a notícia. E eu respeitei na época, foi muito sofrido, mas eu entendi. Mas isso durou 1 mês e pouquinho. Depois a gente andava de mão dada, abraçado, achavam que o filho era dele. O que esse senhor tá fazendo com essa criança grávida? Adoro! Mas então você contou primeiro para sua mãe? Contei primeiro para minha mãe. Antes, quando você contou depois de fazer o exame, depois de passar na loja? Ainda demorou um tempinho, sabia, tá? Eu fiquei assim umas 2 semanas sem saber como é que eu ia contar. Como é que ia abordar, né? É engraçado, Difícil, com esse né? convite delicioso de vocês de estarem aqui, eu fiquei pensando sobre isso. Imaginei que vocês fossem perguntar. E eu fiquei lembrando, eu falei, gente, eu demorei, assim, umas 2 semanas. Minha mãe é uma bruxa maravilhosa. Minha mãe é uma médium. E um dia eu era muito magrinha, ela olhou pra mim e fez: Manoeli, você tá de TPM? Sei lá, devia estar já com um peitinho maior, sei lá o que. Eu falei, não, mãe, tô ótima. Mãe já sabe, né, gente? A gente Mãe é tenta triste, esconder. gente. Meu A gente Deus tenta do esconder, céu. mãe é mãe. Mas mãe é foi, mãe. assim, foi difícil. Logo depois, bom, a gente tinha um amor, uma paixão. Eu e o pai dela, que também... Que é bacana, também uma ajudou. situação particular. Atípica. Atípica. A gente sabe quantas pessoas que acabam tendo uma gravidez indesejada sem apoio do pai. Sim. Nesse momento não foi o meu caso. Até a minha mãe, a gente quis casar, ficar junto. Meu pai era a favor. A minha mãe me chamou um dia e falou: É isso que você quer mesmo? Não precisa. Não. Você vai casar? Você tem 16 anos, não sei o quê. Eu falei, mãe, eu quero. Aquela coisa, né? Paixão uma canceriana. adolescente. O que foi muito bom. Nós ficamos 6 anos juntos, que eu acho que para 2 jovens é muito tempo. Nossa, é muito. E acabou não dando certo, éramos muito jovens, ele tinha um ciúme terrível de artista, ele é 0 artista. Somos muito amigos hoje, depois de tanto tempo, é um grande amigo, um pai maravilhoso para a Bu. Mas foi tudo muito difícil, assim, as novidades, os processos, a escola, porque eu ainda estava no meu 3º ano. Então, como foi isso? Eu também quero saber. Curiosidade. Quero saber. Você estava no 3º ano. Eu estava no final do 2º, quando eu engravidei. Tá. Né? E o processo da gravidez, no final, eu já estava no meu 3º ano. A Bubu nasceu, eu estava fechando o 1º semestre do 3º ano. Nossa, o julgamento deve ter sido difícil, né? Muito, eu sofria muito bullying. Primeiro, assim, eu era uma menina na escola muito ativa, muito atuante, a coisa da arte. Claro. Eu era líder de DA, era super política. Então, eu era muito ativa. Conhecida. As pessoas tinham uma coisa comigo, Manoeli e tal. E quando eu apareci grávida,
também foi um ato de... Foi, mas para alguns era quase assim, estranho. Tipo, Emanuele, grávida. Como que eu... você. Tipo, né? Tão feminista, dei esse mole, né, de engravidar, e ainda por cima estou grávida. E aí, mas isso foi, por um lado, me deu já uma coisa, porque... Gente, vocês duas são duas mães maravilhosas. A gravidez, por mais difícil que seja, é um negócio que parece que dá um poder pra gente. Transforma. Mesmo inconsciente, né? Mesmo porque eu era muito nova, não sabia nem o que era aquilo. Nem sabia o que estava rolando ali. Mas eu me lembro de ter uma coisa tipo... Sabe aquela coisa do fuxiquinho da escola? Sei. E eu passava num orgulho e tal. Mas o que foi mais difícil mesmo pra mim foi quando ela nasceu. Porque aí você estava no terceiro. Eu tava no Você não completou? Não, completei. Aí a questão que eu chegou tinha que sair... Não, foi no mesmo ano. Ah. Ela nasceu em março, eu tinha que sair, tipo, na hora do intervalo pra amamentar. E a sua mãe que cuidava? Na verdade, não. A minha sogra, minha ex-sogra, que é um amor na minha vida, que até hoje, mesmo separada há tantos anos do Serginho, é minha segunda família. Todo o acolhimento que eles deram pra gente na época, algo que ficou mesmo na nossa jornada. Não dá pra esquecer, né? Vovó da Bubu. Como é importante isso, né, gente? E eles são uma família do interior da Bahia, então a minha ex-sogra nesse momento foi pra lá, ficou, ela me deu muita ajuda. E ela ficava com a minha ex-sogra. E aí eu ia, amamentava e voltava. Só que vocês sabem bem o que é isso. Aí você volta e daqui a pouco você tá com tudo manchado. O uniforme da escola. E aquele negócio, aí era aquela galhofa. Mas eu tinha muita personalidade. A gente faz essa carona na frente, tipo, vocês estão loucos? Isso aqui é coisa maravilhosa. Mais ou menos, mas você né? dá aquela isso choradinha no banheiro, né? Isso é porque você é uma mulher porreta, né? A gente sabe que é. Porque você tem muita personalidade e isso estava intrínseco em você desde sempre, desde a sua adolescência. Sim, isso também não é comum. Na adolescência a gente fica insegura, Lógico. a gente fica... Os hormônios estão uma loucura. Imagina isso na gravidez. Então eu não tudo... consigo. E ainda acho que o ensino médio é uma... Gente, é a época do bullying, né? Total. Meu Deus, E eu vivi uma coisa... naquela época ainda que a gente não conseguia detectar nem falava o que era bullying. Nem sabia o que era. E eu acho que eu até entendi uma coisa, porque esse colégio que eu estudava, minha mãe é professora. E ela era professora dessa escola, era um colégio... Nesse colégio, ela era? Nesse colégio, era um colégio muito caro, a gente nem tinha grana para eu pagar, mas é porque eu tinha bolsa. Nesse colégio. Um colégio muito legal, que tinha uma coisa filosófica, de desenvolver o criticismo, de desenvolver um pensamento político, social. E eu já estava há muitos anos nesse colégio. Que legal. E por isso que... Então, mas aconteceu uma coisa que eu achei muito estranha nessa época, que eu estava desde a 5ª série, que hoje em dia já mudou, né, gente? É 4º ano, sei lá. E não sei. Mas pode falar, pra mim, você pode falar 5ª série. Pra mim também, gente. Você sabe do que eu tô falando. Pra mim também, oxi. E aí esse era o momento do 3º ano do pré-vestibular, né? Então tem aquela coisa dos alunos passarem. E eu sempre fui uma aluna razoável, né? Eu era uma aluna boa. E de repente eu comecei a atrasar um pouco, chegar mais tarde. De repente eu ia no intervalo para amamentar a minha filha. Não voltava e não voltava exatamente na hora. E um dia, aí foi que eu entendi sobre os hormônios. Eu não tinha ideias se era puerpério, né? Hoje em dia eu paro para pensar. Porque eu sou uma pessoa de muita personalidade, mas eu sou uma pessoa calma. Eu não sou uma pessoa destemperada. Estressada. Explosiva, assim. Hoje até nos meus 48 anos estou me permitindo mais, porque eu acho importante a gente ter o nosso destempero, né? né? Verdade. É importante. Mas nessa época ainda muito, né? Uma pessoa muito razoável. E o colégio me conhecia assim. Eu chego, sei lá, 10 minutos atrasada e o moço lá que ficava na portaria falou: ai, Manoel, desculpa, você não vai poder entrar. Eu fiz o quê? Você sabe onde eu estava? Amamentando a minha filha. O colégio sabe disso. E eu ainda saí com a criança chorando para voltar para a escola porque eu estou interessada em terminar isso aqui. Mas é a regra da escola. Nossa, gente, eu fiz um fuzuê. Você teve um ataque Barraco de puerpério. Tive um ataque, eu fiz assim, que escola é essa que me ensina desde os meus 14 anos que a gente tem que respeitar o nosso momento, que a gente tem que saber sobre o coletivo, que a gente tem que saber sobre a sociedade. Então, que escola é essa que não entende que uma menina engravidou e que está tentando estudar e que não acorda? Nossa, fiz um discurso. Ele falou, entra, viu? Aí veio o diretor. E a senhora agora está eleita prefeita da cidade. Mas, claro,
Cláudia, engraçado que eu tinha esse momento na minha mente, porque foi assim um susto. Na Bahia não me chamam de Manu, né? Me chamam de Mano. É engraçado. Ai, que legal. O apelido Manu é diferente. mais aqui no Rio, aqui em São Paulo, no Rio. Ah, Mano, essa menina tão doce. Nossa, ela tá bem louca. Se fosse hoje em dia, diria, puerpério, pessoal. Deixa eu entrar. Eu tenho esse direito. Eu tô destemperada. Não, calma, entraram. Você entrou. Você entrou. Mudaram essa regra. As regras, claro. Me deram alguns pequenos aberturas de horário, porque existia de fato uma... Sim, não que claro. precisa romper as regras, mas eu acho que se a gente pensa numa mais sociedade flexível. onde uma pessoa, uma mulher, né, tá passando por isso, e eu acho que isso a gente tem nos momentos profissionais, a gente tem na sociedade como um todo. A gente precisa entender que a gravidez é um momento que a gente tem que se respeitar o feminino desse momento, sabe? Com certeza. Nossa, mas e até era diferente só de você conseguir sair pra dar mamar e voltar, né? Porque normalmente nos intervalos a gente não... E eu acho que eu nem pode tinha sair da escola, tanto essa consciência. Não, mas era no intervalo, mas o colégio era um colégio, era um colégio que tinha muita liberdade. Legal. Não tinha essa coisa, não era tão rígido. Era um colégio que, inclusive, falava sobre isso. Por isso que é estranho, Essa né? que era a minha questão. Entendi. Era um colégio que tinha um lema, liberdade com responsabilidade, ou seja, você era responsável pelos seus atos. Isso era uma coisa desde muito nova, desde do ensino médio. Mas aí você conseguiu terminar? Você conseguiu Passar em tudo? Terminei o terceiro ano e fiz Nesse vestibular nesse mesmo ano. Eu tinha um desejo de fazer medicina. Na verdade, eu sempre gostei muito de ciência. Não sei se era para ser uma médica, eu gostava dos estudos da medicina. E eu já era atriz, já trabalhava com teatro, mas isso é legal falar. Eu achei que porque eu estava agora mãe, eu tinha que pensar numa outra carreira. Olha que loucura. Ah, você achou isso? Achei. E você achou que você tinha que desviar o rumo da prosa? Tipo, você já era atriz, já era cantora, você pensou em mudar de profissão? Eu pensei em estudar outra profissão. Eu já tinha uma profissão, já ganhava dinheiro, trabalhava muito com publicidade, uma coisa que me ajudou muito, inclusive no início da minha gravidez, pagou muito meu aluguel. Mas eu achei que eu precisava estudar uma outra coisa, que também existia um desejo. Não tive coragem de fazer medicina, porque eu achei que eu não ia estudar, não ia ter tempo para estudar o suficiente. Não ia. Fiz biologia, passei, consegui. Olha que legal, não sabia que você era bióloga. Fiz 2 anos da faculdade de biologia, mas aí aconteceu uma coisa muito maravilhosa comigo, gente, que eu também... É delicado você falar, né? Porque eu fico pensando nas pessoas que se comparam. Aconteceu comigo, né? Mas eu acho que foi uma coisa... Eu, de fato, estava pensando que... E não estava nem priorizando a minha carreira. Estava, de fato, priorizando a minha filha. Mas você chegou a escutar de alguém algo em relação a isso? De que acabou, todos. que até assim, de família, do trabalho? A minha família, eu acho que estava muito interessada em me acolher. Eu tive essa sorte. Acolher no sentido de... mais focada na maternidade. Sim. Tinha aquela coisa que adolescente não sabe fazer nada, né? Pra eles, assim, tipo... Não, essa E a fralda, gente, essa fralda não é assim. Não, E não, a não, gente, você- adolescente, acha que sabe fazer tudo. Exatamente. Que não precisa de ninguém. Eu acho que tinham as duas coisas. É. Tinham tanto a minha mãe e minha avó achando que eu não sabia fazer nada, como tinha eu achando que sabia fazer tudo. Exatamente. Mas eu me virei bem, porque de tudo isso que eu tô falando, talvez venha um instinto. Eu já muito novinha, eu sempre gostei muito de criança. Eu tenho um afilhado, que foi meu afilhado, um priminho meu da família, que a minha tia me deu quando eu tinha 10 anos para batizar, o Thiago, que é um homem enorme. E ele, eu trocava a fralda dele com 12 anos, eu cuidava dele. Então você já tinha essa eu relação tinha com o bebê. esse contato, apesar de ser tão independente, já querer minha independência, tinha isso, assim. Então, isso me ajudou também a me aproximar dessas coisas do bebê. Mas voltando à sua pergunta, sim, existiram pessoas sim que me disseram: é muito importante você focar, porque é um momento muito difícil, a criança precisa de você, não dá para desfocar, né? Agora você tem que pensar nos seus estudos, não dá para ficar fazendo teatro, não dá para perder noite cantando. E eu acreditei. Só que aconteceu uma coisa que eu resolvi ter essa união com o pai da minha filha, éramos muito jovens, a gente tinha uma ajuda da família, mas nós dois tínhamos um senso de responsabilidade, que a gente precisava ter a nossa grana, que a gente não podia ficar dependendo. Então,
teve um sentimento de querer trabalhar pela dureza mesmo. Não vou ficar pedindo dinheiro pro meu pai e pra minha mãe para comprar fralda para minha filha. Me deu um ímpeto, e ele também. E aí, de repente, com, sei lá, 4 meses, a Bruna estava com 4 meses, eu uma vez liguei para minha diretora do meu grupo e para perguntar como é que estavam as coisas. E aí, como é que tá aí a pessoa que ficou no meu lugar? A gente tinha um teatro, uma companhia de teatro, que a gente fazia muito teatro escola, teatro empresa. Então o grupo passava um ano. Aí ela falou, olha, é engraçado você me ligar, porque a pessoa que está no seu lugar, ela teve um problema, teve uma distensão, não sei o que, ela não está podendo fazer. Eu estava aqui pensando em outra pessoa, como é que você está? Você acha que você consegue voltar? Aí eu falei, Ginha, eu consigo, eu tenho que arrumar aqui. Eu falei, mas eu não vou poder ensaiar muito. Ela, você sabe essa peça de código salteado? A gente faz um passadão. Aí eu chamei a minha mãe, chamei minha ex-sogra. A gente conversou e eu falei, gente, e tinha grana, né? Claro. Tinha uma coisa que eu ia receber dinheiro. E aí elas falaram, não, a gente apoia. E aí eu voltei com 4 meses e aí foi um negócio muito doido, porque nesse momento as coisas começaram a pintar. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, porque nessa volta... o neném vem com o pãozinho na mão, né? Porque o neném vem com o pãozinho na mão. É que toda vez que vem uma mamãe aqui, eu falo isso. É porque o neném vem com abundância na mão, ele vem com o pãozinho na mão. Então, tudo que foi fechado para você, todas as portas, todos os nãos que você recebeu, vão virar sim. As portas vão se abrir e as coisas vão acontecer que você vai falar, como assim, gente? E viraram. E virou, olha aí. Ninguém nunca me falou isso, achei tão bonito. Foi isso que aconteceu comigo. Mas é isso que acontece, filho vem com um pãozinho na mão. E assim, eu queria te perguntar, porque com 4 meses, né? Quem ficava com a Bruna, você parou de amamentar, você continuou amamentando, você levava ela para o teatro, era uma entrada para fazer uma fala aqui com uma criança numa teta pendurada. Então, tive esse apoio da minha família em alguns momentos, do pai dela em alguns momentos, mas a minha maior rede de proteção foram os meus colegas de companhia de teatro. Sim. Que legal. A Bruna foi criada por uma galera. Na Coxia. Inclusive, uma vez eu contei no Jô uma história que ela tinha 3 anos, aí eu já estava separando do pai dela. Já era aquele momento meu, né, voltando muito para o mercado de trabalho e sem uma estrutura de estar com a família toda por trás. E aí ela já tinha 3 anos também, e aí ela ia mesmo. Porque aí já tinha uma independência maior. E ela entrou no palco. No meio da peça. Aí eu já estava com uma pessoa me ajudando, já estava com estrutura melhor, e ela estava sentadinha com a babá dela, com uma fofa que ficou comigo muitos anos, foi minha grande amiga, minha grande parceira, Juliana. E a Ju estava começando a estar com a gente, e eu botei ela e a Ju, assim, sentadinha na primeira fila do teatro, e falei, Ju, eu vou fazer uma peça aqui, e se a Bu for para algum lugar, você vai atrás dela, tá bom? Ela, claro, Manu, não sei o que, ela era bem novinha também. E aí, beleza, era um teatro escola, os adolescentes entraram, quando eu entrei, tinha uma dança, no final eu tinha um monólogo. Quando eu comecei minha fala, ela fez, mãe! Aí eu olhei, falei, e a Bruna, amor, a Cláudia conhece, mas ela com 3 anos, ela era da pá virada. E eu não respondia, né? Eu olhava pra ela assim e continuava meu texto. Ela fez, minha mãe, fale comigo! Isso os adolescentes assim, como vocês estão. Gente, que engraçado. A minha mãe tinha dado uma pantufa do Pateta pra ela. A minha mãe tinha chegado dos Estados Unidos e ela veio. Ela era um troço, assim. Quando eu vi aquela pantufa do Pateta, puf, eu fiz, ela não vai fazer isso comigo. Ela veio. Ela entrou em cena, botou as 2 mãos assim, fez, minha mãe, por que você não está falando comigo? Meu Deus! Aí eu quebrei a 4ª parede e falei, gente, desculpa, é a minha filha, peguei. A diretora estava já aqui deve ter amado. na Coxia. Eu dei e falei, Ginha, meu amor, mamãe tá trabalhando. Ela saiu chorando com Ginha, a diretora. E eu já quase chorando naquele momento, né? Separando. Nossa, E eu tô vendo que o público não parava de rir. Eu falei, gente, eu tirei Bruna quando eu olho, tá a Juliana. No meio do palco, assim, que eu falei, onde eu vou lá fora? Meu Deus! A Ju recebendo todos os louros, aplausos. Que maravilha de história! Imagina que você deu ela também pra
agora é diretora. A Ju ficou assim, ela Claro, falou agora. vai onde ela for, claro. É que a Ju ela nunca foi. tinha ido num teatro, eu acho que ela ficou tão encantada de estar. Claro, que maravilha. Ô, Cláudia, você me fez lembrar do João agora, que eu contei essa história no João uma vez, ele riu tanto. Esse foi um momento, assim, mas que acho que engraçado foi essa história. muito engraçado. Muito. Eu conto isso com muito carinho, mas no dia foi uma Eu drama. posso imaginar. Eu pedi desculpa aos meus... Eu sou muito Caxias, a Cláudia me conhece. Sim. Eu pedi tanto desculpa aos meus colegas, por mais, né, que seja uma circunstância, né? Não é o trabalho. Pedi desculpa, mas assim... Claro, mas estava é uma também nesse criança. momento de Não, crise. gente, na né? época também era uma outra criação. Não se falava de acolher a criança. Não, a criança, eu acho que é diferente, assim. A sociedade não via a criança como vê hoje. Sim. Você não acha? Acho. Então, se hoje entra uma A criança... criança pode Imagina, tudo, amor. Criança e cachorro. Pode tudo, rouba a cena, a gente aplaude, Aplaude. e releva. Então, mas eu acho Né? que pensando há 27 anos atrás, diferente, né? Diferente, diferente, sim. Mas assim, o meu grupo, eles foram muito maravilhosos nesse período comigo, foi muito E bom. você continua amamentando quando você começou a trabalhar ela com 4 meses? Não foi muito tempo, eu amamentei uns 8 meses só. Na verdade, teve mais a ver com a escola, porque eu tirava, deixava na mamadeira, e aí ela começou a gostar muito da mamadeira, começou a gostar muito da mamadeira, e aí... A confusão de bico, É. que hoje a gente fala. Hoje tá mais moderno. Confusão de Eu bico. tenho uma amiga que acabou de parir, Uhum. minha grande amiga, e eu fui visitá-la outro dia e ela não pôde amamentar. E ela falando, nossa, mas hoje em dia tem uma sucção, né? A Mais coisa difícil moderna, mais que a difícil. mesma sucção Porque naquela do época, peito. né, 30 anos Diferente. atrás, a gente ainda não tinha certas... Que você pode, sim, intercalar tanto o peito quanto a... Eu sou super a favor. Inclusive, chorei muito a primeira vez que a Bubu falou, quis. tipo, fez... Chega, basta. É muito mais Tô fácil, não tem que gostando fazer mais toda dessa aquela daqui. força, né? Porque eles fazem muita força pra mamar. E o que aconteceu de mudança no teu corpo, na gravidez? Porque, né, dizem os especialistas que é muito perigoso uma gravidez na adolescência, Sim, né? sim, sim. Tanto para o bebê quanto para a mãe. Sim. Você teve algum problema na gravidez? Quais foram as mudanças efetivas do teu corpo? Como é que foi para voltar? Claro que você era muito jovem, tudo isso ajuda. ajuda. E se isso interferiu também no papel, né? Exato. Na verdade, assim, durante a gravidez, eu não sei se porque eu estava com tanta coisa acontecendo, né? Contar para a família, relação, de repente eu fui morar com o pai dela, então tinha um casamento. Sim. Com 17 anos, porque aí quando estava perto já da Bu nascer, eu já tinha feito 17. Então tinham tantas coisas que eu não fiquei tão atenta. Hoje em dia eu até paro para pensar, gente, eu era muito menina. Eu sou uma tia tão babona, né? Eu tenho 2 afilhadas de 2 anos, assim, todo pedacinho da gravidez das minhas amigas. Quando a Cláudia estava grávida, eu ficava vendo assim, sabe? E eu não tive isso. Vou confessar a você, eu não tive essa coisa, ai, olha só, minha barriga cresceu mais um pouquinho. Eu estava numa gira. gira Menor entendimento de muitas nada, coisas. tadinha. Então, nem sofri, nem tive prazer. Entendi. Eu quase esqueci que Entendi. estava grávida em alguns Você tinha que ir momentos. tocando. E eu trabalhei até o 8º mês, porque eu cantava nesse grupo. E como o espetáculo eu dançava e cantava. Só que quando eu engravidei, Ângela me tirou da dança e eu fiquei só cantando. E tinha uma roupa, entendeu? Que eu ficava lá, estava meio grávida, não tinha problema. O último mês, que foi do 8º para o 9º, que aí eu parei de dançar, de cantar, fiquei em casa, ia só para a escola. Esse último mês foi o mês que parece que eu vivi toda a gravidez num mês. Que caiu Eu vivi a os ficha 9 mesmo. meses nesse mês. Porque caiu a ficha, eu comecei a perceber que eu estava grande. É a barriga. Não, É tipo porque assim, a primeira espacialmente. gravidez também não... Você Sim. fala, gente, eu tô grande. Eu não passo. Eu não passo aqui. Eu comecei a perceber, aí comecei a ter uma conexão maior com ela. Foi muito importante esse momento. E, aproveitando isso que ela falou, segura um pouquinho, gente, porque, ó, vocês estão escutando esse barulhinho, né? Que é o nosso momento Nestlé Materna, pra gente falar do autocuidado. E olhando pro tema aqui da nossa roda de conversa de hoje, gravidez na adolescência, como eu fico feliz da existência do Materno delas e de ter Nestlé Materna com a gente esse tempo todo. Porque
Porque, gente, na época da Emanuele, não existia esse tipo de conteúdo para as mulheres assistirem. Ouvirem opiniões diferentes, concordar e discordar. E olha como isso é fundamental para nós atualmente. Eu fico muito feliz mesmo quando vejo os comentários aqui no vídeo das pessoas dizendo que esse tipo de conversa foi assim, incrível para a vida dela. E sim, é isso que a gente quer. E olha como as coisas evoluíram, né? Porque certamente as adolescentes do passado não tinham essa troca de hoje. A gente pode mostrar experiências diferentes para vocês acompanharem aí de casa, é muito legal. E outra coisa que também evoluiu muito, né, é a questão da reposição de nutrientes. Sim. Eu também falei aqui sobre isso, mas muitos acham que eu, por ser bailarina, me alimento super bem, não precisei repor nutrientes na gravidez. E, gente, reposição de nutrientes não é um problema, é super normal mesmo. E isso que você tá falando, Cláudia, é importante demais, porque muitas adolescentes, por serem mais jovens mesmo, o colágeno bombando, acabam não procurando um obstetra, nutricionista, pra entender como é que tá o seu corpo. E por favor, gente, procurem um profissional, porque tenho certeza que vão te indicar Nestlé Materna. Tats, olha, o seu mantra vale pra todos os nossos episódios. Bora falar juntas? Que a gente toda tá mãe bem. merece ser vista Ah, e cuidada. tá, é o novo, toda mãe, sim, com certeza, gente. E pra ajudar vocês, nós aqui do Maternidelas temos um cupom de desconto especial que vocês não vão encontrar em lugar nenhum, tá? Anota aí, Maternipod 30, é o nosso cupom de 30% de desconto. Na temporada inteira, sim, você não ouviu errado, querida. 30% de desconto. E não é só pra primeira compra não, viu? Ó, e só lembrando que esse cupom, que a gente sempre fala aqui pra vocês, só é válido nesse QR Code que tá aqui na tela e no link que tá na descrição, tá? Até a semana que vem, Nestlé Materna, colinho Fica de com a mamãe. gente, né? Vamos Agora, voltar pra Emanuele, vamos maravilhosa. Emanuele! E falando de conexão, você acha que talvez se o exame que você tivesse feito, o primeiro exame, não tivesse sido o ultrassom, essa conexão teria sido diferente? Se de repente fosse aquele teste de farmácia, exame de sangue? Tá, eu não sei te responder isso, sinceramente. Já fiz essa pergunta pra mim, mas eu não sei se... Bom, eu tenho algumas crenças, além das crenças materiais, né? Eu sou uma mulher bem do trabalho, eu tenho um ascendente em Capricórnio, então eu tenho um lado muito do real, do que é planejado, disciplinada, etc. Mas eu tenho uma coisa muito com o espiritual também. E eu acho, vou falar uma coisa bem etérea, que eu tinha uma intuição que eu ia ser mãe cedo. Mesmo que não tivesse nada ao redor que estivesse falando sobre isso. Pelo contrário, eu estava investindo numa carreira. Sim. Eu estava focada bastante nos meus estudos. Não foi nada planejado. E quando eu fui fazer esse exame, que eu estava já meio na dúvida, minha menstruação tinha atrasado, mas eu não estava muito achando, na hora eu fiz, eu tô grávida. Eu já fui fazer o exame sabendo. Sabendo que você tava. Tinha uma coisa que me dizia. E aí é uma coisa muito particular. Eu acho que... E hoje, quando eu paro para pensar, tudo que eu vivi na minha vida, depois de ser mãe, eu falo, o que seria de mim se eu não fosse mãe? Porque, na verdade, tudo isso que eu estou contando para vocês foi uma super base para todos os outros desafios que eu vivi na vida. O fato de você não mais ser tão ensimesmada, porque eu acho que o que os filhos fazem com a gente? A gente perceber que não é só a gente, né? A gente deixa de ser egoísta, né? A gente começa a ver a vida de uma forma muito mais coletiva, a gente começa a pensar no mundo, a gente pensa se o mundo vai acabar, né? Porque você quer que o filho viva o mundo. Claro. E então, eu acho que todas as coisas que foram acontecendo, inclusive na minha carreira, profissionalmente, pessoalmente, a maternidade, ela me deu um embasamento, prumo de um pensamento que não era só individual, só do meu umbigo, sabe? Só do meu desejo. Sabe? Porque é bom a gente ter desejo, a gente ter ambição, a gente ter vaidade, é lógico. Mas é muito bom também quando a gente junta tudo isso, é um pensamento do outro, de quem está aqui do seu lado, ainda mais quando é um filho. Então, eu acho que era do meu destino. Desde que a Bubu nasceu, você se apaixonou por ela imediatamente? Imediatamente. Inclusive, você perguntou se eu tive algum problema, eu não tive problema. Tá, a gravidez foi boa, o último mês emocionalmente foi difícil, porque, como eu contei,
eu me vi, assim, grávida. Não cabendo em lugar nenhum. Mas eu tive um probleminha no parto que eu não pude... Eu queria muito ter normal, até pela questão do corpo, pensando no corpo que ia poder voltar para o teatro, ia voltar, né? Pensando que talvez pudesse me exercitar. Eu era uma mulher que, né, mexia muito com o corpo. E antigamente tinha isso, né? Se for normal, você volta amanhã. É, exatamente. Só que ela não... Eu não sei exatamente o termo. Ela ficou pélvica. Ela estava sentada. Ela estava sentada. E eu descobri isso no final do último mês. Isso talvez tenha sido uma coisa que foi difícil para mim também, emocionalmente. Assimilar. Que eu falei, nossa, mas por quê e tal? E na época não tinha essa coisa das manobras, né? Que hoje em dia eu sei que existe. Sim. Então a gente tentou algumas coisas e ela não encaixou. Então já tinha uma previsão de uma cesariana. Ela escolheu, né? Só que aí minha médica falou, calma, pode ser que tudo mude no dia. Não precisa, porque eu chorei quando eu soube disso. Eu queria muito ter normal. E como foi pro pai dela? Como que era a vida dele enquanto você estava na escola? Eu sei que era normal, né? Mas o pós. Foi tão difícil quanto, assim. Eu acho que... Mesmo ele fazia o quê? Ele trabalhava, ele é economista, na época ele estava fazendo faculdade de economia. Nossa, gente, nada a ver, né? E nada a ver. Com a carreira artística. Amor, não. Da Cláudia. Nada a ver. E porque a família dele tem negócios, né? No interior, eles são donos de mercado, comércio. E ele tem um tino muito de comerciante. E no início foi bem difícil para ele, assim, a mudança da vida, né? Assim, e Serginho é um cara muito responsável, então tinha essa coisa, né, de querer trabalhar e sustentar a família. Então ele foi trabalhar, ele arrumou uma empresa, que ele já estava trabalhando lá numa empresa, até na TV lá de Salvador, mas era na parte administrativa. Então tinha essa coisa da mudança da vida, muito rápida, para os dois. Vocês conseguiam dividir bem essa... A gente dividiu bem, eu acho que até a gente foi muito bacana em relação pela idade que tinha. À paternidade e à maternidade. Eu acho que não foi bom para o casamento. Foi péssimo. A gente não transou bem a relação, porque éramos namorados, de repente a gente tinha uma casa, filho... Muito novos. Foi muito difícil. É dar conta de muita coisa ao mesmo tempo. Foi difícil. Não, já é difícil para quem já tem a família e vai e volta. Já tem a maturidade. Coisa, madura, estruturada e tal. E aí você se vê com casamento de uma hora para outra, indo morar junto, tendo que cuidar, pensa na casa, em tudo. E eu acho até interessante vocês perguntaram isso. Eu acho que quando eu tomei essa decisão lá, quando o Bubu tinha 4, 5 meses, de cara, vou voltar. Para mim, eu já estava com aquele desejo da independência, de tocar meu bonde, assim, não exatamente me separar, mas ter uma independência, né? Acho que é o meu instinto mesmo, não ficar dependente da família, sabe? E a reação dele em relação à sua profissão? Porque aí que pegava um pouquinho, né? Porque ele sendo economista... Ele já me conheceu assim, né? Não, sim. Mas é difícil quando você tem uma família. Foi difícil, a gente tinha... Quando é namorada é mais suave. É mais suave, né? Marido e pai. Viver aquela rotina é diferente. Foi difícil. E é completamente diferente. É uma pessoa da economia e outra pessoa das artes. Só se for, o oposto. Cuidado financeiro da artista. Exato. Foi difícil. Eu acho até que ele se esforçou bastante, assim, até porque ele me conheceu assim, ele tinha muita admiração por mim. Tinha uma coisa dúbia. Ele também era um garoto de 19 anos, né? Ele tinha uma admiração por mim, adorava me ver cantar, ir na peça, mas é difícil quando isso vira uma convivência familiar. Claro. Mas eu acho que chegou uma hora que ficou claro, assim, que era melhor para os dois, sabe? Que a gente tivesse uma vida, claro que foi difícil, mas era melhor para os dois, que a gente tivesse foram caminhos maduros diferentes. também, de terminar a relação e ainda... Amigável. Foi amigável, Jovens, mas também não foi maravilhoso, não. Não, eu achei maravilhoso nunca é, né, gente? Senão não separa. A gente teve umas tretas importantes. Acho que a gente foi muito maduro em relação a ela. Como vocês fizeram para contar para ela, para fazer essa transição até de casa? Bom, primeiro, assim, a vida foi sendo boa comigo, né? Teve uma fase que eu arrumei um contrato de uma empresa. Contei outro dia isso no programa da FEPA. Era uma loja de eletrodomésticos que eu vendia fogão e geladeira, amor, como ninguém. Na televisão, comercial, né? Eu era tipo a garota propaganda. Sim. E foi ótimo, porque eu
consegui pagar muito meu aluguel com isso foi a partir desse trabalho, que era um trabalho mais firme, que me dava uma grana mensal. Era muito legal. Inclusive, foi o meu primeiro trabalho que eu fiquei conhecida na Bahia mesmo. Era muito bom, fez muito sucesso. Com esse negócio, eu aluguei o meu primeiro apartamento sozinha. Mas você era garota propaganda dessa loja de eletrodomésticos. Exatamente. Era tipo era uma loja, posso falar porque já acabou, lojas insinuantes. Então eu era garota propaganda e eu vendia fogão, geladeira, você pode comprar esse fogão por não sei quanto e tal. Entendi, você é muito insinuante. Muito baiana. Isso aí pagou meu aluguel bonito. Isso aí foi o meu primeiro ponto, porque primeiro eu aluguei um apartamento. Antes de falar da separação. Não, primeiro eu aluguei um apartamento pra gente. Só que era minha casa, né? Diferente. Né? Ah, entendi. Porque o outro vocês você pagavam. Você que tomou a atitude. Tava no teu nome, você que tomou a atitude. Só que aí, acho que quando a gente foi para esse apartamento, já tava dançado. Mas foi bom que foi aos poucos pra Bu, né? Ela sentiu primeiro a ida para um outro lugar. Ela viu a mamãe arrumando tudo. E, de repente, Serginho já estava muito trabalhando com a família no interior. Então, ele já ficava mais distante por causa do trabalho. E aí chegou uma hora que eu conversei com ela, que os papais iam morar em casas separadas, aquilo tudo. Mas a gente se amava e que ela sempre ia ser muito amada. E assim foi, de verdade. E ela? A Bruna tem um negócio, né? Você falou que ela é muito madura, né? Ela tem 80 anos. Ela é madura, mas ela é bastante emotiva. Ela é pisciana, né? É, amor, pisciano são Ela piscianos. é bastante emotiva. Mas a Bruna tem uma coisa que... O que ela precisa é entender. Desde muito criancinha, eu conversava muito com ela sobre tudo. E ela sempre foi aquela criança que fazia perguntas assim... Inacreditáveis. Tipo, mãe, o que tem atrás das estrelas? Ah, minha filha, tem a galáxia, tem... Nanana. Mas é atrás da galáxia. Ela tinha essa coisa, né? Como tem até hoje. Lúdica, né? E é lúdica, e ela é do intelecto, ela quer também entender o cosmo. Por isso que ela tem a profissão dela, né? Ela é psicanalista ela hoje. Ela virou uma psicanalista lacaniana, tá, gente? Apenas. Não é pouca coisa, não. E aí eu conversava muito com ela sobre tudo. E um dia eu abri o jogo com ela. Falei, olha, isso que vai acontecer. Aí ela, claro que ela perguntou, por quê? Eu falei, porque a gente vai ficar mais feliz. Eu falei, por quê? Porque às vezes as pessoas se separam e ficam mais felizes. E são até mais amorosas com os filhos. Eu fui muito honesta com ela. Mas eu me lembro também... Uma memória boa, que uma vez ela me pegou chorando. E eu era aquela mãe, pra ela, mãe... Mãe, super mãe, heroína, super woman. Né? Tipo, mamãe fortuna, mamãe legal, mamãe tal. E eu confesso que eu escondia. Era tipo, não, meu... E um dia ela me pegou num flagra, assim, eu chorando. E eu falei... Ela falou, mamãe, você tá chorando? Eu falei, minha filha, vem cá, que eu vou precisar te dar um ensinamento. Mãe chora. Mãe é legal. E deixa eu contar pra você, uma mãe canceriana chora mais do que as outras mães. Eu falei, a mamãe também chora, igual você, e é importante. Aí ela fez, mas eu não quero que você chore. Eu falei, mas eu não posso querer que você chore quando você chora. Essa conversa foi uma conversa muito importante nossa. Ela e aí, tinha a partir dali, ela entendeu. Uns 3 para 4 anos, assim. Nossa. Eu não sei se ela entendeu, eu acho que ela entendeu que mãe também pode ser frágil. Eu acho que isso é uma coisa importante, né? Super importante. A gente também deixar os nossos filhos compreenderem que a gente tem nossas vulnerabilidades. Super. E que, às vezes, é importante... Eu acho que isso faz com que a criança também crie sua personalidade. Não tenha vergonha de ser frágil, E sabe o que também? Nós somos mulheres fortes, né? E temos profissões... a nossa profissão, ela é pública, né? Então, é muito importante ela... primeiro, descobrir que nós somos seres humanos normais e frágeis. Também, às vezes. E também a gente saber ser coadjuvante da cena. Exatamente. Sabe, eu noto, né, eu tenho 2 filhos homens e uma mulher. E você ser filha da Cláudia Raia, ser filha da Emanuele Araújo, ser filha da Tatá, não é brincadeira. Então, primeiro, você tem que dar um apoio, na minha opinião, um apoio psicológico desde cedo para essa criança, principalmente mulher, né? E depois mostrar a ela que você sabe ser o público dela. E que você vai aprender, e que você vai treinar, porque é um treino pra gente. Sentar na plateia e aplaudir. Porque sempre a gente está na frente. Exatamente. Sempre a gente está sendo aplaudida. Então, é muito difícil esse papel pra gente. E muito difícil para eles nos enxergarem de outra maneira.
Então, isso é um aprendizado que eu, sabe, realmente aprendi com os meus filhos. Com quantos anos você acha que eles começaram a entender quem vocês eram? Eu acho que muito cedo. Porque no meu caso, né, era eu e o Edson, celular, né, gente? Todo mundo sabe que eu fui casada com ele. Não, só pra dar um... então, eram os imagina, dois. Quando as crianças nasceram, a Cláudia estava já no estrelato tremendo. Então, por exemplo, o Enzo, que tem 27 anos, quando a gente ia para a festa de aniversário dele, a imprensa toda estava ali na porta da casa de festa. Aí a gente chegava e ele sempre, muito elegante, ele dizia assim, para os fotógrafos, que eram todos nossos amigos, da vida inteira, imagina, Sim, caras, toda hora. todas as revistas. Por favor, não me fotografe, eu não sou artista. Artistas são os meus pais. O Enzo falava Por favor, isso? com 4 anos, a vontade de matar, de gostoso. E os fotógrafos, ninguém aguenta o Enzo, pelo amor de Deus, tira esse menino daqui que nós vamos agarrar ele. E todo mundo respeitava, porque ele falava de uma maneira tão... Ele não queria ser artista, ele vivia atrás da pilastra. Mal sabia ele que ia virar o quê? Uma pessoa pública. Mas não importa, ele ficava na pilastra. A infância que ele quis ter. Isso, e a Sofia, ao contrário. Ficava na frente dos fotógrafos, fazendo carão. E o Enzo, Sofia, sai daí, deixa a mamãe e o papai fotografarem. E ela não respondia. Sofia, tô falando com você, sai daí, deixa a mamãe e o papai. Ela dizia assim, Enzo, me larga, eu gosto de aparecer. Ai, que lindo, Cláudia. Gente, maravilhosa. As duas atitudes são maravilhosas. São. E aí, logo eles perceberam, porque assim, tipo, eles me diziam, vamos ao shopping. Não, mãe, você não vai junto, né? Porque você vai criar um problema pra gente. Você fica em casinha, a gente vai pro shopping. Tipo, porque eles aí já souberam diferenciar. E aí, nossa senhora, eu me lembro fazendo loucuras, assim, pra poder estar de plateia. Ai, conta a história de você descendo. Eu fui lá na Cidade das Artes. Eu imaginei você descendo de helicóptero. Eu desci de helicóptero, eu cancelei um espetáculo meu, adiei, né? Um melhor espetáculo, história paguei a multa Sim. do teatro, eu tava fazendo cabaré. Sim. Porque a Sofia ia dançar, a apresentação dela de balé, eu não podia perder. Eu estava em cartaz aqui em São Paulo, consegui pagar a multa, paguei todos os percentualizados e tal. Peguei um avião, cheguei, o avião estava atrasado, fui para o outro voo, estava atrasado, eu não ia chegar, não chegaria de carro, não chegaria de lugar nenhum. Pedi, pelo amor de Deus, pro meu amigo Luciano Huck me emprestar o helicóptero dele. Maravilhosa. Ele me emprestou, eu desci na Cidade das Artes, de helicóptero. E conseguiu chegar para a apresentação Cheguei dela. antes do número dela. Maravilhosa. Cheguei, correndo, sentei. Aí quando ele entrou, eu fiz assim, ó. Oi, filha, eu tô aqui. Bufando. Porque... Pra não correr o risco dela não ver. Não ver que eu tava ali. Pelo amor de Deus, por todo o sacrifício. E aí desceu um helicóptero. Quem é? O que aconteceu, gente? Tá chegando quem? O presidente da República? Era eu. Toda... Era a Cláudia Raia e mais que isso, era uma mãe. Era uma mãe desesperada pra chegar. Nossa Senhora, o que eu já fiz de coisa, gente, pra chegar. Imagino. Mas é importante. É muito. É muito importante. Não, isso marca a vida deles, né? Não, total. Eu tenho uma psicanalista que fala uma coisa, só para fechar esse assunto, que fala uma coisa maravilhosa. Cláudia, você pode errar, não tenha medo de errar, porque você vai errar muito como mãe. Mas só não deixe enraizar o erro. Total. Quando você saca que você errou, chegue e conserta. Chega e fala, olha, aquilo que a mamãe falou não é legal. Por isso, me enganei por isso. Vamos começar do zero? E eu sempre brincava com eles. Ok? Gravando de novo, começava de novo. Não deu a história, porque aquela história não tinha valido. Maravilhoso. Sabe? E porque a gente erra. Claro. Porque a gente fala coisa que não é pra falar. E a gente também tá vivendo a vida pela primeira vez, né? Sim. A gente começa a olhar também com... Eu, depois que entendi isso, que a minha mãe também tá vivendo a vida pela primeira vez. Óbvio. Então, por que ela não pode errar, né? Mas eu acho que essa coisa da maternidade faz a gente entender tanto os nossos pais, nossas mães. Total. Quando a gente começa a passar por esses conflitos, quando a gente começa a lidar com a nossa culpa, né? Com isso de você ter coragem. Claro que a cada geração, né? Que bom, as coisas vão sendo mais faladas, a gente vai tendo mais oportunidade de entender os nossos grilos. Sim. Mas eu acho que isso da verdade é tão importante. A verdade permitida, né? A verdade que dá. Mas é tão importante essa troca. Eu, logo depois de tudo esse babado todo que eu
tô contando pra vocês, foi quando eu fui parar na banda Eva. Você imagina, a banda mais... E pra Bruna foi muito difícil. Eu ia perguntar isso pra você, porque você entrou num lugar da Ivete. Sim. Né? Numa banda que fazia um enorme sucesso. E a Bubu tinha o quê? 5? 5. Ela fez 5 anos no trio elétrico. Nossa. No meu primeiro carnaval. Foi aniversário de 5 anos dela. Que loucura. Como foi isso? Dificílimo. Muito difícil. E talvez, assim, muito importante para mim falar sobre isso, porque as pessoas sempre me perguntam muito. Foi uma fase maravilhosa na minha vida, extremamente próspera. Foi quando eu consegui trabalhar muito, fiquei conhecida nacionalmente. E, nossa, foram anos incríveis, inclusive pra gente, de estrutura, né? De poder dar a ela uma estrutura muito melhor em vários aspectos, inclusive da rotina, de ter toda uma rotina importante para ela diante dos meus compromissos, mas exatamente por ser essa mãe muito grudada, muito nós duas, uma relação muito íntima, de troca, a minha ausência era muito cobrada, né? Ela ficava muito triste, às vezes nem era... Às vezes eu levava, só que eu também achava importante ela ter a vida dela, Claro. Ela não perder a rotina. Então, eu me lembro que uma vez a nossa banda Eva fez muito sucesso em Portugal. Então, é um país que a gente ia muito, a gente ficava tempos lá fazendo show. Uma vez a gente ficou 2 meses. Nossa. Fora de casa, foi a primeira vez que eu fiquei fora de casa 1 mês. Que já é uma fase de escolinha Tinha que ir pra também, escola, né? tudo, né? E aí a minha mãe, foi um momento que a minha mãe conseguiu me dar uma força. A minha mãe me ajudou muito, mas minha mãe também é uma mulher extremamente independente. Nessa época, minha mãe estava fazendo doutorado em Florianópolis. Que maravilhosa. Né? Porque minha mãe é aquela mulher, né, que com 50 anos ela foi fazer mestrado, com 60 ela estava fazendo doutorado, pós-doutorado. Né, amor? Nasceu no cabra mesmo dia que anda você. assim, ao contrário. Falando disso, há episódios. A cabra que anda ao contrário. A minha mãe, ela, depois dos 50 anos, a vida dela foi Maravilhosa. maravilhosa. Incrível. Então, mas mesmo assim, ela me deu uma super força nesse período. E nessa época, engraçado, que todas as pessoas sempre me perguntam, né, sobre quando eu quis sair do Eva para viver mais o meu lado de atriz, que foi um período maravilhoso, mas diante de toda a pluralidade que eu sempre tive na minha carreira, de cantar, de atuar, de ver outros ritmos, foi um período próspero, incrível, mas também era aquilo só o carnaval, que eu amo. Mas só o carnaval, para mim, é uma camisa, às vezes, um pouco apertada. Eu gosto de ter o carnaval e ter todas as artes que eu faço. Então, eu estava já entendendo isso. Só que as pessoas sempre perguntam do profissional. E quando você estava no Eva, e quando você saiu do Eva? Ninguém nunca pergunta, mas e você sendo mãe ali? E, na verdade, esse foi um ponto extremamente decisivo para mim. Pra você Não sair? pelo volume de trabalho. Mas Porque pela ausência. Independência de ter o regimento desse volume de trabalho, dessa agenda de trabalho. Eu era contratada de uma banda, de um bloco. Você não tinha a menor autonomia de decisão, de nada. Não tinha a menor autonomia. E muitas vezes essa agenda era maravilhosa, era super próspera para uma menina de 22 anos, de 23 anos, eu estava assim, num sonho. Mas para uma mãe de uma menina de 5 anos, de 6 anos, isso foi extremamente importante para mim nesse período. E eu já estava com as minhas inquietudes artísticas, sim, mas por trás disso eu tinha uma mãe querendo muito ter o regimento da rotina da minha filha. Mas na atuação você conseguia ter mais esse controle? Porque quando você tá no... Com certeza, mas quando eu aceito uma novela, eu sei que dura 10 meses, Claro, acabou. pronto. Não, mas aí Entendi. assim, ou você aceita a novela, ou pode aceitar naquele período, ou não. Ou faz não. uma minissérie que é uma coisa menor. Ou faz um filme que vai durar 2 meses. Entendeu? Você consegue ter um pouco mais de controle. E um no pouco tempo mais. que eu fiquei muitos anos fazendo televisão e tive a sorte de conhecer essa Coisa deusa linda. A e gente fez trocar tanta coisa legal, né? e aprender com ela, trabalhando, que Imagina, trabalhar com a gente essa mulher é trocou um muito. negócio incrível. Era no Rio de Janeiro, né, gente? É. Minha filha tá ali em casa. Eu chego, dá para dar o jantada. Era um trabalho, de tal hora até tal hora. Com uma vida de rotina, de viagem, de não sei que, uma hora você tá não sei onde, outra tá não sei onde. Continuo dizendo. Eu agradeço profundamente esse momento na minha vida, que inclusive foi um grande momento profissional para tudo que veio depois. Mas, de fato, foi um momento muito difícil para minha E maternidade. quanto tempo você ficou no total? Foram 4 anos, sendo que o primeiro ano a Ivete ainda estava, foi quando a Ivete tinha decidido sair e eles me contrataram e eu fiquei ali meio numa preparação. Então, tinham viagens, mas a agenda ainda não era louquíssima. No Eva mesmo, com toda essa demanda, foram 3 anos. E de tudo que a gente falou das épocas,
que época que chegou um novo relacionamento? Teve? Foi aí? Ou não? Meu? De namoro? Amor, bem rápido. Adoro! Não, eu quero saber como isso? foi pra você contar isso pra Bruna. Não, demorou. Isso demorou. Eu demorei e não era por nenhum estigma de que, o pai... Não por isso. Porque eu acho que já eram tantas mudanças pra ela. Você foi mais cautelosa. Fui cautelosa. Fui cautelosa, assim. Demorou, assim, pra ter um relacionamento em casa. Tá. Até Isso porque demorou. não tinha nada, talvez, tão firme ainda. E era algo que, assim, a carreira estava num momento de muita mudança, de muitas coisas. Então, eu tinha, de fato, um cuidado de mais uma demanda, de uma convivência. É que nem a história da gravidez para contar para seus pais, né? Exatamente. Dá tanta confusão já que... E esse feminino, é legal também falar sobre isso, a gente está falando de coisas importantes aqui. Bom, uma mãe grávida, adolescente, aí casa, aí separa, aí de repente a carreira deslancha, que bom. Eram tantas coisas para acontecer e mudar que, de fato, eu não sou essa pessoa que dizia, não posso mencionar, não. Como eu te disse, foi rapidamente, sei lá. Um ano depois eu já estava namorando, depois da minha separação. Mas eu acho que eu coloquei isso um pouco como quase não era o foco da minha vida. O que eu não acho que é certo. Não, eu acho que era quase assim, agora eu tenho que acontecer profissionalmente, tenho que cuidar da minha filha, uma relação é um segundo plano. Foi isso durante muito tempo. E eu acho que isso tem a coisa da mãe nova, né? Que tem que alcançar as coisas. E foi bom pra mim, depois de um tempo, dizer assim, não, peraí, tem a mulher aqui também. Claro. Que sonha em casar de novo. Sonha em se apaixonar. Em se apaixonar, em viver outra família. E hoje, e você nunca mais pensou em ser mãe novamente? Você não quis? Pensei muito. Cláudia, quando eu tinha uns 35 anos, bateu esse relógio biológico de novo, assim, forte. Quer dizer, bateu pela primeira vez, né? Que na primeira vez não tinha relógio. Não tinha batido nada. Só foi. Bateu. Eu tava namorando uma pessoa muito legal e tal, mas aí, de fato, a coisa de já ter vivido uma gravidez num momento que não era o esperado, me fez esperar tanto o momento perfeito que até hoje... deu uma murchadinha. Até hoje não rolou. Eu acho que eu fiquei, sim, com uma coisa de que, não, tem que estar... E eu acho que a gravidez... Mas você tentou e não rolou? Você desistiu? Não, eu nem tentei. Nem tentou. Foi algo que o relógio bateu, porque é mesmo, e é impressionante, né? Idade, né? Você começa a olhar e você vê uma criança, bate aquele negócio... Você vê não sei o quê. Isso eu tinha uns 35, né? 35, mais de 10 anos atrás. E depois passou. Mas a pessoa que você tava, o seu parceiro, falava disso? Era uma vontade também? Não era uma coisa pro momento, assim. A gente tinha um namoro legal na época, falava sobre. Não era tipo amanhã. E eu também não pensava para amanhã. E eu ainda estava achando que tinha muita coisa para acontecer na minha vida. Estava achando que tinha muita coisa para resolver. Aí logo depois também a relação não deu certo. E eu fui adiando. É um projeto que foi passando mesmo. Você sempre teve essa visão da sua vida, né? Essa visão, né? do que tá vivendo, né? É incrível. E é difícil isso, gente. É um entendimento muito... Mas eu acho que... isso eu não vou negar. Tem a ver com sobrevivência. Eu acho que quando a gente tem que... tá sempre prestando atenção, né? Que, poxa, depois que eu tive a Bruna, ela é a maior meta da minha vida. Não tem jeito. E eu tive ela muito nova, ainda com muito perrengue. Então, mesmo que a vida melhore depois, né? De repente você fala, nossa, eu tô com a casa que eu sonhei, nossa, eu tô com não sei o quê, tô com um trabalho, tô com uma independência que eu sempre quis. Mas eu acho que você sempre fica, poxa, mas será que eu não preciso agora alcançar tal coisa? Eu acho que eu passei, por ser uma mãe muito jovem, muito tempo achando que eu tinha que ticar muitos itens. E às vezes eu olhava isso. Também uma terapeuta um dia me disse, Manoel, você já ticou 10, tá? Tá bom, né? Agora você pode fazer o que você quiser. Parece que tem que provar, né? Alguma coisa pra alguém. Eu não sei se é pros outros. Ou é pra você mesmo? Pra mim mesmo. Eu acho que tem uma cobrança pessoal mais sua, mesmo. Pessoal, e sobre a escolha da Bruna não seguir a vida artística? A Bruna é uma super artista. Né? Ela é uma artista canta. mais do não, ela assim, canta. Ela tem holofotes. Não, fora que elas são parecidas. Igual, parecem irmãs, É uma loucura. Ela tem, bom, nessa coisa de muitos trabalhos, a rotina era a salvação da gente, né? Então ela tinha muitas aulas e ela sempre adorou
aula de canto, aula de piano, o balé, que o balé... Tem uma história ótima, inclusive, porque eu tive uma vida de balé. Na verdade, eu comecei a fazer balé tarde. Meu negócio é mais o afro, né? Até pena um pouco no clássico. A Cláudia tem a coisa... Eu sou do meu clássico... Mas já fez de tudo também, né? Essa aí fez de um Não, mas o meu clássico é bem... Mas porque começou muito tarde. Com 15 anos que eu fui fazer o clássico, eu tinha uma história de dança afro. E o balé estava me fazendo tão bem, perto de quando eu engravidei da Bu, que nem era a minha história, que eu achei legal. Tive esse negócio de botar a Bu no balé com 3 anos. E ela fez balé dos 3 aos 11. Caraca. Todos os dias, aquele negócio do balé. E quando 11 anos a gente já estava morando no Rio, quando eu mudei para o Rio de Janeiro, e já tendo uma demanda na minha carreira de atriz, foi a primeira vez que ela teve coragem de dizer assim, mamãe, me tira do balé, eu odeio balé. Ela não gostava, mas como eu tinha botado desde os 3, ela achava que fazia parte. Do mesmo jeito, tem ela escola, não sabia como era uma vida. Ela não sabia que era uma escolha. Ai, que dó. Mas a música, ela toca violão, ela canta lindamente. Ela canta lindo. Mas ela tem esse negócio que você falou do Enzo. A Bruna nunca gostou da exposição artística. Não, mas ela é low profile, né? Ela não tem essa exposição. Ela sempre, minhas estreias, minhas coisas, ela vai, mas ela não quer ser fotografada. Então, Sofia é assim. Sofia tem o Instagram fechado. Sofia low profile. E aqui queria aparecer. Quando criança. Aqui Enzo quer aparecer. Virou Instagram fechado, estuda cinema. A Bu, ela nunca... Então, acho que isso talvez tenha feito ela não querer seguir... Não querer, ela fez muitas coisas, fez show, teve uma banda no SEAT. Quando que ela escolheu a psicanálise? Quando ela foi fazer vestibular, eu tava assim já... feliz, achando que ela ia fazer uma faculdade de música, que eu não fiz. Aquela, né, que projeta. Ai, como a gente repete. Um pouquinho. Gente, mas vamos... Aí eu falei, agora a gente tá no Rio. Hipócrita falar que não projeta, que projeta um pouquinho, né? Ela vai fazer uma faculdade de música. Aí ela fez, mãe, eu vou fazer psicologia. Eu falei, uau, jura, filha, muito legal, mas você não vai querer fazer música? Ela fez, mãe... eu quero continuar estudando música, tanto que ela continuou fazendo os cursos dela de música, mas eu quero fazer psicologia, acho que é mais a minha onda. Eu falei, tá bom, que incrível. E não sabia exatamente se seria a opção da vida toda. Porque acho que talvez isso eu levei de mim. Isso é muito pesado, gente. A pessoa com 17, 18 anos... Tem que escolher o que ela quer fazer pra vida. Eu acho surreal. Por isso que eu fico bem impressionada, assim, com as faculdades americanas. Sim. Eu sei porque a Sofia estuda na NYU agora. Eles te dão 2 anos, 2 anos e meio, para você entender o que você quer. Então, é uma coisa mais global, que pode ser tanto medicina quanto artes, entendeu? Sim. Assim, e ali sim você vai vendo qual é a sua aptidão. Porque é muito complicado, você não sabe nem quem é você. Total. Quanto mais o que você quer fazer, sabe? Total. É muito precoce. É muito precoce. Eu Mas acho. ela foi que foi. Eu acho até que ela foi gostando mais durante o processo. E eu comecei a fazer... A minha primeira faculdade foi economia. Para. Eu fiz economia. Eu não me formei, mas fiz. Sério? Juro, Nada aí eu a ver mudei, com você. nada a ver. Aí eu mudei pra administração e me formei. Isso. Mas também, né? Mas é que eu queria fazer economia porque eu gosto de cálculo. Gostava, agora Você eu gosto gosta mais. de cálculo? Sempre fui de exatas. Boba quando a pessoa é de exatas. Sempre fui. Boba. péssima. Eu péssima de exatas. Não, aí eu Sabe que às vezes na- eu tenho sonhos com as minhas provas de matemática. Né? Deus Sério? que me livre. Era um negócio que pra mim era um filme de terror. Ai, Prova de coitada. matemática. Eu sempre amei. Eu não entendi a história. Eu falava, mas como que o moço foi lá e falou não sei o quê? eu atuo Questionadora. lindamente. Nossa, história, amor, sei tudo. Amo. História, português, tudo. Eu Não, também e aí eu gostava. entrei na faculdade de economia achando que era o quê? Cálculo. Aí começou aula de um monte de sociologia, filosofia, aí eu falei, Não é não pra sei mim. não. Ó, vazei. Fui pra Não, eu quando eu administração. deixei biologia para fazer teatro, porque era a única faculdade que tinha, era a Universidade Federal de Teatro, que é inclusive uma universidade maravilhosa de Maravilhosa. teatro na Bahia. Sim. Mas só tinha essa na época e eu fazia biologia na Federal. Aí quando eu estava com uns 2 anos de faculdade, gostando, que eu até gostava do curso, mas já estava trabalhando, ganhando dinheiro com teatro e com arte, falei, gente, melhor estudar o que eu tô ganhando dinheiro, eu não vou ser cientista. E aí eu fui fazer o teste de aptidão. Mas eu cheguei a pensar, gente, será que eu não termino? Já fiz 2 anos. É só mais Só 2. que aí quando começou exatamente o momento do cálculo, eu falei, é hora não de... dá, é é hora hora de de eu ir embora. correr. É hora de eu correr.
Pô, eu sei que você é super ligada na Bubu, que vocês têm uma relação maravilhosa. Mas como é ter uma filha de 30 anos e você ter 48 anos? Como é que é a relação de vocês agora? Onde ela já é uma adulta formada, né, com a sua profissão, com seus pacientes. E você agora, em que momento que vocês estão da relação de vocês? Posso dizer de boca cheia, num momento maravilhoso. Eu, de fato, fazendo esse percurso da minha história aqui com vocês aqui, duas nesse programa delicioso, cara, eu tenho muito orgulho da minha filha. Tem a nossa corujice clássica, que não tem jeito, que ser mãe é um negócio maravilhoso. Eu tenho muito respeito às escolhas femininas. Acho que hoje que bom que as mulheres podem ter a independência de escolher o que quiserem, serem ou não mães. Eu acho que o nosso feminino precisa ser livre. É isso. Mas eu tive essa escolha e eu, de fato, tenho uma paixão absoluta, assim, pela minha filha. E aí, não só pela minha filha, assim, não só pela minha cria, que acho que a gente tem mesmo, né, em todo momento, mas pela mulher que ela se tornou. A Bruna é uma mulher, em primeiro lugar, muito atenta ao outro. Não à toa que ela escolheu a escuta, né? Ser psicanalista é escutar. Atenta esse momento maravilhoso que nós estamos, atentos à diversidade, atentos à pessoa ser o que se é. O estudo de psicanálise dela trata muito sobre isso. Ela me ensina diariamente, às vezes num papo, numa conversa, num vinho lá em casa, no violão que a gente toca juntas. Ela fala, mãe, isso aí não pode falar mais não. Eu falo, graças a Deus, minha filha. Um aprendizado todos os dias pra gente. Porque nós somos produto o quê? Dos anos 80. É, sim, claro. Eu sou uma síntese dos anos 80. Cada frase que eu falo, eu tenho um erro. Entendeu? Olha, Cláudia, que você é a mulher revolucionária dos anos 80. Maravilhosa. Eu sou, mas hoje em dia eu sou quase inadequada. Entendeu? Então eu tenho que estar muito atenta, muito atenta. E Sofia tá assim, mãe, isso não pode. Enzo, mãe, para de falar isso. O tempo todo. Mãe, que bom que a gente tem os nossos filhos. Pois é, e eu acho que... Mas isso é uma coisa que também a Bruna me falou. Ó, filha, tô falando de você com o maior respeito, tá? E nem abrindo nada da sua intimidade. Gente, ela tava contando que ela teve que ligar pra Bruna falando assim, ó, vou lá na maternidade delas, o que eu posso falar? Aí ela só autorizou falar da maternidade. Tá? Não, mas é muito importante, porque o que a Bruna me fala muito sobre isso é que o ideal não é que você não possa errar. Não é que você não possa não saber. É que você tem que estar curioso em conhecer. Claro. Inclusive perguntar como a pessoa se sente. Entendeu? Se ela gosta de ser chamada daquele jeito. Se ela gosta de ser jeito. chamada daquele jeito. Porque a gente, de fato, não vai saber tudo. Né? Mas eu acho que o importante é estarmos interessados e nos colocarmos no lugar de que não sabemos. Né? E à disposição, disponíveis para aprender e para mudar. Exatamente. Né? E para dizer, falei, não, isso aqui eu não posso falar, deixa eu Exatamente. Isso resetar. Que eu acho o grande lance, assim. E é isso, acho que é um momento... A gente sempre teve uma troca muito gostosa. Inclusive nas nossas diferenças. Inclusive quando a gente tinha questões. A adolescência é uma loucura. Opa! De mulher, então. Ui. Ah, gente, eu não tô preparada. Aos 4 já tá um pouco difícil, mas assim... Eu tenho uma amiga que tá passando por esse momento agora. De né? 4? Da adolescência. Ah, da adolescência. A filha dela tá com 11 para 12. Nossa Senhora. Que vai começando antes, né, Cláudia? Vai. A pré-adolescência. De 11 para 12. Aí eu falei pra ela, triste. olha, fica tranquila que 18 volta. Exatamente. Ela falou, 18? Meu Deus! É isso mesmo. 18 volta. 18 volta bonito. Mas não tem volta problema. de um jeito que você fala assim, gente, onde é que essa criatura tava? De repente Ela volta. ressurgiu das cinzas. Exatamente. Mas a gente, mesmo nesses momentos, acho que pela nossa relação, né, de muito nós duas, a gente sempre teve troca. Claro. Sempre teve muita conversa, sempre teve muito espaço para conversar sobre tudo. E sintonia, né? Eu sinto isso muito com a Sofia também, porque a minha relação com ela é grudada em mim, assim. É muito... Com o Enzo também, a gente é muito grudado. Você conhece bem minha família, a relação que eu tenho com eles. Mas ela, assim, é uma coisa, tipo... É uma simbiose gostosa, ao mesmo tempo absolutamente respeitosa individualmente, mas
a adolescência foi um momento difícil. Mas foi um momento também de diálogo, foi um momento de tretas e diálogos, e tretas e diálogos. Que forma muito o futuro. Muito. A gente preparou o que a gente está vivendo hoje. Exatamente. Foi muito legal. E eu acho que isso do hoje, que eu tô assim, enchendo a boca para dizer tá maravilhoso, é muito pautado no que vem em construção. Claro. Porque hoje a gente tem uma relação pautada numa coisa que eu acho importante, confiança. É a confiança de saber que aqui tem a mamãe e vai ter sempre, e aqui é um espaço aberto para se falar de tudo, para se trocar. Então, acho que a gente conquistou isso, e isso eu tenho muito orgulho. Eu queria contar só uma historinha rapidinho antes da gente pedir para a Emanuele falar para a câmera. É que eu tive filhos assim muito legais, assim, em termos de rebeldia na adolescência ou de BOs que pudessem dar. Mas a Sofia teve um caso que ela disse: mãe, eu tenho não disse que tinha uma festa, disse que tinha uma pré. E eu tenho uma pré e tal. E aí o nosso motorista chegou e falou assim: dona Cláudia, eu vou levar então a Sofia na pré e depois na festa. Eu falei: festa? Que festa? Ela não me disse nada. Aí ligo eu, ela tá na pré. Oi, mãe, sempre me atenderam também, em todos os lugares, em qualquer hora. Se não atender, ela chega lá de helicóptero. Chego mesmo, chego de helicóptero. Assim, oi, mãe, o que foi? Falei: você tá onde, filha? Eu tô na pré. Falei: ah, tá. É porque tem uma festa depois, né? Que você não me disse que tinha. Ela disse: ah, pois é, mãe, desculpa, é porque eu achei que você não ia deixar. Você tem toda a razão. Por você não ter dito que você iria, agora é que você não vai mesmo. Então, acabou a pré, você vem à meia-noite, você esteja em casa. Mãe, por favor, nada a ver. Eu falei: nada a ver, você mentir para mim, porque não é essa a nossa relação. Exatamente. Nossa relação não está pautada em mentiras. Então, você conta pro Anselmo e não conta para mim? É isso mesmo? Então, meia-noite você esteja em casa. Muito bem. Ela tomou todas na pré. Falou: já que eu não vou, então pá. Negócio de shot. Sei. Aí, ela tava no elevador, 2 para meia-noite. Eu ligo: Sofia, aonde você está? Tô no elevador, mãe. Aí, bêbada. E eu não percebo, porque eu não bebi na minha adolescência. Fui beber com 45 anos, tomar um coisa de vinho. Não bebia nunca de shot, nada. Vamos hoje? Negócio de shot, não tomo. Negócio de shot, eu sou internada. Sou hospitalizada, não consigo. Aí, Sofia, com as amigas, não sei o quê. E agora você vai fazer o quê? Como é que você vai chegar em casa? Porque eu sou aquela que cheira a boca. Sei. Sabe? Minha mãe fazia isso. Aí ela falou: como é que você vai fazer? Ela falou assim: eu vou procurar minha mãe. Aí as amigas: você tá louca? Você tá bêbada? Como é que você vai procurar a sua mãe? Porque a minha mãe é a única pessoa que eu confio. Então, quando eu tô frágil, como eu tô agora, eu tenho que procurar minha mãe. Coisa mais bonitinha. Ela chegou, abriu a porta do quarto, eu tava puta com ela. Eu assistindo um filme, o Jarbas do lado, ela: mãe, você pode vir me ajudar? Eu falei: ah, Sofia, só me faltava essa, hein? Eu com ódio. Aí o Jarbas falou assim: acho melhor você ir, porque ela não tá bem. O Jarbas sabe tudo de bebida, né? Gaúcho. Conhece tudo. Nada, só porque também, uma adolescência, a adolescência de um gaúcho é mais movimentada. Por causa do frio, por causa de tudo. Vocês bebem mais. Total. Né? Vive minha adolescência aqui em São Paulo, gente. Aí, o que aconteceu? Eu falei: jura? Aí, tô vendo a Sofia andando, ela andava assim, ó. Eu disse: menina, ela tá... Eu voltei e falei: amor, ela tá bêbada. Dá um banho, né? E agora, o que eu faço? Ué, você dá café, você dá banho. E começou a me dizer tudo que eu tinha que fazer. Que maravilhoso, E ela disse assim: mãe, desculpa, eu odeio estar bêbada. Tô chateadíssima de estar bêbada. Me desculpa. Eu falei: Sofia, depois a gente conversa sobre isso. Agora você só vai dormir. Deixa eu cuidar de você, deixa eu botar você no banho. Mãe, depois a gente fala. Mas que bonitinha, né? Claro, ela procurou quem ela podia confiar. Até porque é um momento perigoso mesmo, né? Já total. Uma adolescente. Então, se você saber que você tem uma mãe que não vai... Porque se você já cria uma coisa aí, não posso nem falar com a minha mãe, porque senão o mundo vai acabar. Exato. Mas eu te entendo total, porque apesar da gente ter uma diferença, né, razoavelmente pequena, né? 17 anos de diferença. Eu fui uma mãe muito disciplinadora. Isso aí eu fui. Minha mãe, e a frase que a Bruna mais dizia pra mim era: mãe, você é a mãe mais jovem, mais careta da minha escola. A grande verdade da maternidade é que a gente acha que a gente tem que a gente ensina, mas a gente aprende com os filhos. Não, isso eu acho que aprende muito. É um grande aprendizado da vida, é a maternidade. E agora, a gente sempre pede, para finalizar o programa, falando para aquela câmera belíssima, para as mães adolescentes que acompanham a gente tem um público
muito jovem também que assiste. Que bom. Para as mães adolescentes que estão nessa fase de descoberta da gravidez ou acabaram de ter seus filhos e estão passando por essa fase, para você mandar uma mensagem para elas. Tá bom. Bom, que mensagem que eu posso dizer para as mães adolescentes? Foi a minha experiência, mas eu acho muito importante a gente entender que cada um vive a sua realidade com o seu corpo, com sua realidade. A gente tem um momento de tantas formas de assistir coisas e ouvir pessoas, que isso às vezes pode fazer a gente ter uma necessidade de se comparar. Mas a coisa que eu mais aprendi na minha maternidade é que somos únicas. Cada mãe é uma, cada relação é uma. E o melhor é que, em vez de a gente estar sempre buscando muito ouvir a aprovação dos outros, assumir a responsabilidade do que os outros esperam da gente, a gente se conectar com o nosso filho, viver a nossa realidade, viver nosso dia a dia como a gente pode. Porque ser mãe é maravilhoso, se foi isso que você escolheu, viver o que tem de maravilhoso nisso, de acordo com o seu momento, com a sua realidade, porque isso é algo muito precioso, sim, e essa relação ela vai te dando as coisas boas do dia a dia, e uma relação de mãe e filhos, ela é construída a cada dia, e essa frase que a Cláudia disse, que eu nunca tinha pensado nesse prisma, é muito bonito de pensar assim, porque acho que tem a ver com a lei da atração. Sim. Se a gente pensa que ser mãe e o que aconteceu, seja num susto, seja sem querer, seja por querer, se isso vai fazer a sua vida ser próspera, acredite, porque isso vai acontecer de acordo com o que você imaginar. Amor! Muito obrigada! Eu que agradeço pra você! Presente. Ai, que lindo! Que pode tomar negócio de vitamina. Ih, gente, vocês querem que eu fique grávida? Não, é mas fibra. É fibra, negócio de intestino. Bom. Mas isso aqui também é bom para as minhas amigas. Eu tô com uma irmã minha que tá grávida. Posso dar de presente pra ela? Pode também, você pode tomar, porque não é só na gravidez, não é só no pós, não é só durante, você pode, é um multivitamínico. Que e tem lindo. também no Ultra Fiber, que é maravilhoso. Tem que tomar, gente, isso aqui tem que ômega, só que esse ômega é de alga. Ah, tá. Então ele não tem gosto de peixe. Olha, então é melhor. É maravilhoso. Olha que maravilha, muito obrigada. Obrigada a você, obrigada por ter vindo. Obrigada pelo convite, obrigada pelo programa. Acho tão importante a gente falar sobre maternidade dessa Foi tão importante ouvir a tua experiência. Foi demais, né? Tenho certeza que foi muito inspiradora para várias pessoas. Muito obrigada. E a gente aprendeu muito. Eu que aprendi com vocês, lindas. Amamos. Te amo. Obrigada. Gente, um beijo. Muito obrigada por terem assistido. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo. Se inscreve no canal. Até o próximo. Tá? Não fuja da raia, eu só falo isso. Beijo, gente. Tchau.